No organismo, os processos fisiológicos precisam ser coordenados e regulados. Exatamente por esse motivo, existem dois principais sistemas que fazem esse controle. O primeiro é o sistema nervoso, que controla as atividades dos outros sistemas com a liberação de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. E o segundo, que é o que interessa pra gente no momento, é o sistema endócrino. Esse regula as atividades celulares também através de substâncias químicas, que são capazes de influenciar as atividades celulares, e essas substâncias são conhecidas como hormônios. Esses dois sistemas estão intimamente relacionados para desempenhar as mais variadas atividades do organismo. Essa aula é uma introdução ao sistema endócrino. Aqui será feito um resumo sobre alguns conceitos básicos como a síntese de hormônios, o transporte, a interação desses hormônios com as células e, por fim, será falado um pouco sobre a hipófise e o hipotálamo. O sistema endócrino controla funções fisiológicas como o metabolismo, o crescimento e a reprodução. Para tanto, ele libera mensageiros químicos, os hormônios, que vão causar os mais diversos efeitos biológicos. Os mediadores químicos são secretados por diversos tecidos, e a depender da maneira que eles se deslocam, acabam recebendo diferentes nomes. As substâncias conhecidas como efetores parácrinos são aquelas que, ao serem secretadas, se difundem pelo líquido intersticial até encontrar a célula-alvo. Normalmente, o alvo são células próximas. Se a substância tiver efeito na própria célula que a secretou, ela pode ser denominada de efetor autócrino. Quando o hormônio é produzido, cai na corrente sanguínea para ter o seu efeito biológico em um tecido distante, esse tipo é conhecido como endócrino. Normalmente, o efeito dessas substâncias é lento e prolongado, podendo durar até dias. Isso é bem diferente dos efeitos do sistema nervoso, que quando acionado, a resposta é rápida e curta. De uma maneira geral, os hormônios conseguem encontrar as suas células-alvo por conta de receptores específicos nas células. Cada hormônio possui um receptor diferente. A interação do hormônio com seu receptor funciona como uma espécie de chave-fechadura. E por esse motivo, quando a gente fala de hormônios que são liberados na corrente sanguínea, eles se encontram em baixas concentrações do sangue, mas conseguem ser efetivos no seu efeito biológico. Existem basicamente três classes de hormônios: os esteroides, os proteicos e polipeptídicos e os derivados do aminoácido tirosina. E esses são secretados pela tireoide e pela adrenal, e eles serão melhor detalhados em outras aulas. A classe dos polipeptídicos e proteicos é a principal delas. Eles são sintetizados como pré-prohormônios nos ribossomos, e então eles se ligam num retículo endoplasmático rugoso, onde sofrem uma clivagem, através de uma peptidase. Após isso, viram pró-hormônios e saem do retículo endoplasmático rugoso em vesículas. E a partir daí, eles são direcionados ao complexo de Golgi, onde são empacotados em vesículas para formar grânulos secretórios. Eles ficam armazenados dentro desses grânulos nas glândulas até que possam ser secretados por exocitose. O processo de exocitose requer a utilização de ATP e cálcio. Por outro lado, quando a gente fala de hormônios esteroides, temos duas categorias principais: os hormônios adrenocorticais, que incluem os glicocorticoides e os mineralocorticoides, e os hormônios sexuais, onde se encontram os estrógenos, a progesterona e os andrógenos. Esses são sintetizados a partir do colesterol. O colesterol entra na célula e pode ser usado para a síntese de hormônios ou armazenado em grânulos. A síntese de esteroides envolve diversos processos, sendo que cada hormônio necessita de uma enzima específica que fica dentro da célula. Uma das diferenças entre os hormônios esteroides e os proteicos é que os esteroides não são armazenados em vesículas dentro das células, eles são secretados após a sua síntese. Quando a gente fala de hormônios com ação em tecidos distantes, após a sua síntese e secreção, eles necessitam ser transportados até o tecido-alvo através do plasma. Os hormônios proteicos e peptídicos podem ser transportados dissolvidos no plasma, já que eles são moléculas hidrofílicas, e dessa forma eles podem ser encontrados na forma polimérica ou monomérica. Essa classe, quando chegam nas células-alvo, eles possuem receptores específicos na membrana. Isso porque as proteínas são hidrofílicas e não conseguem atravessar a membrana plasmática, já que essa membrana é feita de uma bicamada lipídica. Após a ligação com o receptor, já que não entram na célula, eles precisam de um segundo mensageiro, como o AMP cíclico, por exemplo, que vai ativar uma cascata intracelular e promover a resposta biológica. Os hormônios esteroides e os hormônios da tireoide
quando viajam pela corrente sanguínea, eles necessitam de transportadores. Isso porque eles são pouco solúveis no plasma, por serem lipofílicos. Esses transportadores são proteínas. Algumas proteínas que carregam esteroides têm uma alta afinidade por um hormônio específico, apesar de também ser capaz de carregar outros. A albumina, que é a proteína mais abundante no plasma, tem uma baixa afinidade por hormônios esteroides, porém ela possui uma alta capacidade de carregá-los, justamente por ser a mais abundante no plasma. Para que o hormônio faça o seu efeito na célula, ele precisa estar na sua forma livre, não ligado à proteína. Diferentemente dos hormônios proteicos, os esteroides precisam penetrar na célula e encontrar os seus receptores no meio intracelular, que geralmente eles estão no citoplasma ou no núcleo da célula. A sua entrada na célula só é possível porque eles são lipofílicos, então eles passam facilmente pela bicamada lipídica. Quando se ligam com seus receptores, eles acabam formando um complexo, e esse complexo entra no núcleo e interage com pontos específicos da cromatina. E isso resulta na síntese de proteínas que vai produzir o efeito biológico. A secreção dos hormônios no organismo precisa ser controlada para que as concentrações fiquem dentro dos parâmetros normais a fim de garantir as funções fisiológicas. Um importante mecanismo de controle é o controle por feedback, sendo mais importante o feedback negativo. Ele é importante porque impede a hiperatividade dos sistemas hormonais. Isso acontece principalmente com os hormônios tróficos liberados pela hipófise. Uma outra consideração importante é sobre os padrões secretórios. Os padrões de secreção podem variar em um tempo de 24 horas, e isso acaba gerando um ritmo circadiano. Os padrões podem ser alterados por diversos fatores, como a luz, o sono, dentre outros fatores. Essas variações periódicas são independentes do controle por feedback. Como falado antes, o sistema nervoso e o sistema endócrino estão intimamente relacionados, e o maior exemplo disso é a interação da hipófise com o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que está localizada em uma região do diencéfalo. Ele é capaz de produzir aminas e peptídeos que influenciam na secreção dos hormônios pela hipófise. A hipófise, por sua vez, é constituída de duas partes principais, a adenohipófise, ou também chamada de hipófise anterior, e a neurohipófise, também chamada de hipófise posterior. A neurohipófise possui neurônios cujos corpos celulares se originam lá no hipotálamo. Esses neurônios possuem uma característica diferente das dos neurônios do sistema nervoso. Eles podem produzir substâncias e as terminações nervosas podem secretá-las. Eles são denominados de neurônios magnocelulares. Essas substâncias são a vasopressina, ou também conhecida como hormônio antidiurético, o ADH, e a ocitocina. Esses hormônios são produzidos em regiões denominadas de núcleos supraóticos e paraventriculares, lá do hipotálamo, e são liberados na corrente sanguínea pela hipófise. O principal efeito da ocitocina é a contração do músculo liso das glândulas mamárias e do útero. Já o ADH tem o efeito sobre os rins, aumentando a reabsorção de água. A adenohipófise produz o GH, o FSH, LH, TSH, prolactina e ACTH. Para entender melhor a relação entre o hipotálamo e a hipófise, é importante saber antes a anatomia da região. A comunicação do hipotálamo com a adenohipófise se dá por meio de capilares sanguíneos, que constituem o sistema porto-hipofisário. A artéria hipofisária dorsal chega ali na região e se transforma em um plexo capilar. O sangue desse plexo é drenado por veias que se tornam capilares sinusoides, o que forma o sistema porta-venoso. Esse sistema porta é importante porque as substâncias secretadas pelo hipotálamo caem no sistema porta e são levadas à hipófise, e dessa forma é possível que a secreção dos hormônios tróficos da hipófise seja controlada. As substâncias secretadas pelo hipotálamo são conhecidas como hormônios liberadores. Eles migram até a hipófise e estimulam a liberação de hormônios tróficos. Para cada hormônio trófico, existe um hormônio liberador que vai estimular a sua secreção. Veremos isso melhor em aulas futuras. Para que o controle da hipófise e do hipotálamo sobre as outras glândulas funcione, existe um sistema de feedback. Pegando como exemplo o cortisol, o hipotálamo libera o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina. E ele então vai até a hipófise anterior e estimula a secreção de ACTH, que por sua vez vai até a adrenal e estimula a liberação de cortisol. Quando o cortisol atinge um certo nível de concentração, ele inibe a secreção de CRH a nível do hipotálamo e de ACTH a nível da hipófise.
Esse é o sistema de feedback negativo usado para controlar os níveis de hormônios no sangue. E isso acontece com a maioria dos hormônios que são controlados pelo eixo do hipotálamo-hipófise. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!